E recentemente nós mostramos pelo menos 3 casos em que os suspeitos alegaram para a justiça insanidade mental. E as investigações são suspensas até que a dúvida seja esclarecida. Mas aí fica a pergunta: quando essa alegação é aceita pelo Poder Judiciário? Pedro Henrique Viana foi preso em flagrante nesta semana por matar a tiros o entregador Paulo Juan Gomes Cardoso em Caucaia. Durante a audiência de custódia, ele alegou ter transtornos mentais, justificativa aceita pelo juiz porque contra o suspeito tramita um processo anterior por roubo, constando incidência de insanidade mental. Francisco Aurélio Rodrigues de Lima é suspeito de atirar várias vezes e decapitar Misael Souza da Silva, funcionário do Instituto José Frota, em abril deste ano no refeitório do hospital. Horas depois do crime, ele foi preso em flagrante. A defesa entrou na justiça com pedido de suspensão do processo, também alegando insanidade mental. Recentemente, o julgamento do educador físico Antônio Márcio foi suspenso após a defesa alegar a mesma condição. Ele é réu confesso do feminicídio da esposa Cristiane Lameu e Silva, cometido no início do ano em Fortaleza, na frente do filho do casal, uma criança de 11 anos. A suspensão foi aplicada para análise da alegação. O Ministério Público contestou os documentos apresentados e pediu novo exame pericial. De acordo com o Código de Processo Penal, quando há dúvidas sobre a integridade mental do acusado, é possível sim pedir uma perícia. Mas o atestado de insanidade não livra o acusado das sanções judiciais. Aquele indivíduo ele vai responder pelo processo, o processo vai ser paralisado, suspenso, enquanto se analisa se de fato ele tinha insanidade ou tem insanidade e, posteriormente, pode-se aplicar a ele aquilo que se chama de medida de segurança. Então, o doente mental ou que possui perturbação da saúde mental que comete um ilícito, ele não fica impune. Na verdade, ele vai ser submetido a uma internação, a um tratamento psiquiátrico, e ele fica internado, segundo entendimentos dos tribunais, da jurisprudência, pelo tempo correspondente à pena prevista para aquele crime. Para a instauração do incidente de insanidade mental, é preciso uma avaliação dada por uma junta médica. Para que alguém possa responder por um crime, é exigível que essa pessoa tenha consciência da ilicitude do ato que está praticando. Então, por exemplo, alguém que possui uma doença mental, como uma epilepsia, como uma neurose, como uma paranoia grave, essa pessoa pode, de repente, cometer um ato de forma até inconsciente. Agora, obviamente, que para se constatar essa questão da insanidade mental, é exigível, né, uma análise pericial por uma junta médica qualificada de psiquiatras e que este, sim, tem a qualificação adequada para apontar se aquela pessoa estava, no momento da ação delitiva, gozando das suas faculdades mentais e, portanto, com a consciência da ilicitude praticada. O psiquiatra João Daniel explica como é feito o diagnóstico da maioria das doenças mentais. Ele é um diagnóstico puramente clínico, né? Ou seja, não existem exames de sangue, nem exames de imagem que vão dar o diagnóstico da doença mental. Então, geralmente, é uma boa história clínica, né? Pegando toda a história do paciente, ou seja, desde a infância, adolescência, vida adulta, né? E muitas vezes eu acabo solicitando até terceiras pessoas, né? Um pai, algum membro da família, algum irmão que possa me ajudar nesse diagnóstico. No entendimento da psiquiatria, a maioria dos casos atestados como insanidade mental não tem relação com a criminalidade. Posso ter surto psicótico por um quadro de esquizofrenia, eu posso ter um surto psicótico por uma época de mania num quadro bipolar, eu posso ter um surto psicótico por um uso de substância, sob o efeito de álcool excessivo, sob o efeito de cocaína, outras drogas. Aí sim, eu posso ter uma relação direta, né, com um episódio criminoso associado com o quadro de um episódio mental, né, com uma insanidade mental. Mas não necessariamente, né? Não podemos fazer uma relação direta de insanidade mental, né, que é uma doença mental, que é um transtorno mental, com a criminalidade.